Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô dentro do carro aqui, gente, esperando. Eu tô num estacionamento, na verdade. Tô esperando aqui, porque ele foi resolver um negócio ali. Eu tô dentro do carro aqui, tá um calor tão grande. Vai chover, o tempo já mudou pra chuva. E tá maior temporal pra lá, sabe? E aquele temporal de chuva ele vai vir, porque tá muito calor e tá marcando chuva. Então eu tô aqui aguardando ele e creio eu que até a hora que eu for embora já vai estar chovendo. Porque tá um temporal passando pra lá que, meu Deus do céu. Falando de ontem, gente, do que aconteceu comigo, igual eu já falei, essa pessoa que inventou algo a respeito pra minha mãe, a respeito de mim, né, pra minha mãe, eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas é gente da família, porque lá na minha casa não ia ninguém estranho, né? Aí foram inventar as coisas pra minha mãe. Porque eu mexo com o YouTube, igual vocês sabem, e eu já falei, eu já postei vários vídeos de crochê e tudo. Foram falar pra minha mãe que o que eu faço é coisa de Deus, ou seja, foram inventar as coisas pra minha mãe. E depois, ainda para acabar de completar, foram falar pra minha mãe que não era pra... Não, falou pra minha mãe assim, que eu adivinhava o dia que a pessoa ia morrer. Enfim, essas baboseiras aí que o pessoal gosta de ficar inventando. Foram falar isso pra minha mãe, então... A minha mãe, todo mundo que chegava pra minha mãe pra de repente falar alguma coisa de mim, minha mãe falava assim, quando mexia comigo, porque eu sabia das coisas. Isso resultou no quê? Resultou que fez eu, no caso, se afastar dessa pessoa, me deixou eu por mais de vários meses, gente, quase entrando em depressão. Agora eu tô tendo que lidar com outras coisas dentro de casa também, não é fácil. E o duro que essa pessoa falou perto de todo mundo, assim, sabe? Pra mim. Que falaram isso pra minha mãe. E minha mãe tava internada, pessoal, na UTI. Eu não tive como ir lá falar pra minha mãe que era mentira. Que o que estava falando a respeito, assim, a meu respeito era mentira. Eu não tive como eu ir lá me defender e falar pra minha mãe, explicar certinho pra minha mãe as coisas. A minha mãe morreu acreditando nessa pessoa, no que essa pessoa falou, nessa mentira que ela falou, essa maldade que essa pessoa falou, né? Ela morreu acreditando nisso, eu não pude lá explicar pra ela. E volta e meia eu fico pensando nisso, né? Que por que será que a pessoa fez essa maldade tão grande comigo, assim, falando as coisas de mim pra minha mãe, sendo que a minha mãe tava no UTI, quase morrendo, sem poder falar, e eu sem poder ir lá falar com ela, sabe? Então, essa pessoa que falou mal de mim, ela deveria pensar muito bem antes dela ir lá falar mal de mim pra minha mãe, uma coisa que não é verdade. Deveria pensar bem antes de falar alguma coisa pra ela, porque ela estava na UTI, estava quase morta, a minha mãe estava respirando por ajuda de aparelho, e só depois que essa pessoa veio falar pra mim essas coisas que aconteceu. Mas quando a minha mãe estava com saúde, estava, sabe, em vida ainda, tipo, podendo conversar, essa pessoa não chegou em mim pra falar isso. Então, ela foi lá falar isso pra minha mãe e inventou isso pra minha mãe, e depois a minha mãe, eu não sei quem que falou isso pra minha mãe, sabe? Inventou essa mentirada toda pra minha mãe. Mas quem falou pra mim foi uma pessoa de sangue que foi na minha casa falar que a minha mãe tava na UTI, que tava ruim, depois ela pegou e veio com essa. Porque eu fui elogiar uma outra pessoa, ela achou ruim e falou assim que eu não tinha que ter dó dessa pessoa, porque foram falar pra minha mãe que eu adivinhava até o dia que a pessoa morria e que não era pra ela vir falar nem comigo por causa disso. Quer dizer, inventaram essa mentira. Agora você imagina a sua mãe na UTI, sabe? O médico já tinha mandado a gente fazer reunião. A minha mãe sem poder falar, ela inventar essa barbaridade e eu ficar sem saber o que fazer, porque como é que eu ia lá falar com a minha mãe, explicar pra minha mãe que era mentira isso? Como que eu ia lá falar pra minha mãe que essa pessoa tinha ido na minha casa e foram inventar isso é mentira, que o que eu faço aqui no YouTube que é isso que eu tô fazendo, que é mostrar o dia a dia, tentar mostrar o dia a dia, né?
que a dona de casa tem, que todas as donas de casa têm, que é o dia o dia a dia, no caso. Entendeu? E minha mãe, muito simples, porque a minha mãe, ela não era idosa. Minha mãe, ela tinha 73 anos de idade, mas a minha mãe dava pra ver que ela tinha uma saúde boa. Aí só aconteceu isso com ela, de dar trombose nela, na perna dela e tal. E ela já era diabética, tinha pressão alta e tudo. Mas só que não é o caso. A pessoa tinha que chegar então em mim, né, antes, bem antes, quando a minha mãe já viu, e falou assim, ó, foram lá e falaram assim pra minha mãe, no caso. É como eu quero falar o nome da pessoa aqui, gente. Podia ter chegado e falado assim, ó, foram lá e falaram, né, pra sua mãe, isso, 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 isso. Porque daí eu ia chegar na minha mãe e falar, mãe, quem que falou isso pra senhora? Ah, foi fulano. Aí eu ia lá tirar satisfação, mas só que não foi isso que aconteceu. Minha mãe tava na UTI, internada, já respirando por aparelho ali, tendo cuidado paliativo, e essa pessoa chegou em mim e falou isso. Assim, você tá tendo dó de tal pessoa? Essa pessoa foi lá falar pra sua mãe que você sabe até o dia que a pessoa, né? Aí eu fiquei chocada. Fiquei chocada. Meu esposo chegou na hora e falou ainda pra ela, falou assim, ó, não quero saber de conversa aqui dentro da minha casa. Gosto muito da minha sogra, não quero que fale mal, não quero confusão, não quero conversa e tal, 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 tal. É assim, 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 falou pra ela. Sabe? Daí eu fiquei durante uns... Aí aconteceu, minha mãe morreu, não pude falar nada pra minha mãe, no velório da minha mãe eu fiquei em desespero, porque eu não podia falar, que lá me deixou agoniada e fico até hoje agoniada por causa disso. Mas é igual eu falo, Deus é justo e sabe o que faz, mas um dia essa pessoa, ela vai pensar bem e ela vai ver o que é que ela fez, porque o que ela fez não foi ato de um agente normal, foi uma pessoa covarde que fez isso, sabe?